Agora a gente vai gravar uma aula sobre a autoria e participação, tá? Autoria e participação. A gente sabe que quando são realizados delitos, né, é plenamente possível que mais de uma pessoa intervenha na prática delitiva, tá? Então, o tema da autoria e participação trata precisamente de precisar a que título vários intervenientes, várias pessoas que intervêm na prática delitiva podem ser responsabilizados, tá? Então, são as formas de intervenção delitiva de um agente. As formas de intervenção delitiva de um agente pode se dar por meio da autoria ou da participação. Então, tem duas formas de intervir num crime, quando há um concurso de agentes, concurso de pessoas, ou seja, duas ou mais pessoas concorrem para a prática do delito. Então, há duas modalidades de intervenção delitiva: a autoria e a participação. Tá? A autoria pode se dar em três modalidades. A gente vai explicar para vocês isso aí. Então, a autoria pode se dar uma autoria individual. Então, vai lá o cidadão lá e mata alguém, ele é o autor individual do delito. Pode ser autoria individual. A autoria mediata, tá? Quando alguém instrumentaliza outra pessoa para praticar o delito, então é uma autoria mediata, nós vamos tratar disso aqui também, ou uma autoria coletiva, também conhecida como coautoria, em que duas ou mais pessoas agem em conjunto para praticar esse delito. Então a autoria pode ser uma autoria individual, uma autoria mediata, em que alguém instrumentaliza outra pessoa para praticar o crime, ou uma autoria coletiva ou coautoria, em que mais de uma pessoa age em conjunto para a prática delitiva. Não se preocupe que nós já vamos ver o que significa cada uma delas. Já a participação, que tem uma natureza acessória, a gente vai ver isso depois, ela pode se dar mediante duas modalidades de intervenção: a instigação e a cumplicidade. A instigação, que é a contribuição moral, e a cumplicidade, que é a contribuição material para a prática do crime. Mas também, uma vez mais, repito, a gente já vai ver o que trata, como que se dá cada uma dessas formas de intervenção. Tá? É certo, pessoal, que existem várias teorias para tentar diferenciar quando que se fala, quando que nós estamos diante de um autor, quando que nós estamos diante de um partícipe, quando há autoria e quando há participação. Então, existem várias teorias para tentar explicar a diferença entre um e outro, ou não explicar a diferença nenhuma. Tá? A primeira teoria, que é uma teoria bastante famosa, é a denominada teoria ou conceito unitário de autor. Tá? O conceito unitário de autor. Para essa teoria ou para esse conceito, né, autor é quem produz qualquer contribuição causal para a realização do tipo penal. Qualquer contribuição causal para o tipo penal é sempre autor. Então o cara que incentiva, fala, vai lá, mata ele. Então ele contribuiu causalmente para o cara que efetivamente matou. Então esses dois, tanto o cara que matou quanto o cara falou, o cara que emprestou a arma, todos eles são autores, né? Por isso que é um conceito unitário. No conceito unitário não há diferença entre autoria e participação. Todo mundo é autor, todo mundo que teve qualquer contribuição causal para o delito é autor. Trata-se de uma concepção bastante antiga e já amplamente superada, esse conceito unitário de autor, mas é importante a gente frisar que essa teoria unitária de autor, esse conceito unitário de autor, ele é adotado formalmente, ele está formalmente adotado no nosso Código Penal. Basta ler o artigo 29 do Código Penal, que diz o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, ou seja, contribui causalmente para o crime, incide nas penas a este culminadas na medida da sua culpabilidade. Então, o nosso Código Penal, formalmente, ele adota a teoria unitária do autor. Mas a gente vai ver que a gente pode extrair, né, outras consequências do nosso Código Penal, não só esse conceito unitário do autor. Então, a primeira teoria é a teoria unitária do autor ou conceito unitário de autor. A segunda teoria importante, que é a teoria subjetiva de autor. Tá? Teoria subjetiva de autor, ela também já é superada, né?
mas é importante a gente estudar. O que é a teoria subjetiva do autor? Autor, para essa teoria, é todo aquele que atua com ânimo de autor, com vontade de ser o principal, o protagonista da ação delitiva. Então, basta um ânimo, uma intenção de agir como autor, será ele autor. Então, autor é quem contribui causalmente com um ânimo de autor, com a intenção de agir como autor principal, como protagonista. Então, o autor é quem contribui causalmente com ânimo de autor. Já partícipe é todo aquele que contribui causalmente com ânimo de partícipe, com a intenção só acessória, com a intenção só de participar, de auxiliar. Tá? É o denominado animus soci, né? Animus, A-N-I-M-U-S, espaço soci, S-O-C-I-I. Tá? É a vontade de ser meramente partícipe. Tá? A teoria subjetiva, superada já hoje em dia, porque ela é meramente subjetivista, por uma mera intenção do autor, ele manipula se ele quer ser autor ou quer ser partícipe. A teoria já é amplamente superada. Existe também uma teoria denominada teoria objetivo-formal, né, que ela busca um conceito restritivo do autor. Para a teoria objetivo-formal, né, exemplo que a gente falou na tentativa, autor é quem realiza a ação do tipo penal. Então, autor é sempre aquele que realiza o verbo do tipo. Então, no crime de homicídio, autor é sempre aquele que mata, né? Partícipe é aquele que sempre que pratica ação de instigação ou ajuda extratípica para a realização do tipo. Tá? Então, autor é sempre aquele que realiza a ação. Né? Esse é o conceito objetivo, né? Que se dá não no sujeito subjetivamente, mas objetivamente formal, porque se usa a previsão prevista em lei, uma concepção meramente formal. Tá? Aqui a punição se dá pela extensão legal da punibilidade. Então, autor é quem realiza o verbo, partícipe é quem auxilia o autor a realizar esse verbo. É uma teoria também já superada. Né? A quarta teoria que a gente pode falar é a teoria objetivo material. Tá? Também inclui-se aqui a denominada teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, que é famosa aqui, ela leva em conta, né, aquilo que se dá objetivamente a partir de um critério material, não meramente formal da lei. A teoria objetivo formal, ou teoria também, nela se inclui a denominada teoria do domínio do fato, proposta pelo professor Roxin, né, hoje, né, majoritária aqui a teoria do domínio do fato. Então, para essa teoria, autor não é quem realiza a ação, tá? Mas quem efetivamente ou materialmente tem o domínio sobre esse fato. Tá? Então não basta para identificar o autor quem realiza a ação, mas aquele que domina efetivamente o fato. Tá? Então, isso que importa é um conceito objetivo material. Tá? Veja isso que é muito importante. A teoria do domínio do fato, ela só serve para os delitos comuns de ação, tá? Só para os crimes comuns de ação. A gente sabe, né? Vocês sabem esse conceito. Então, os crimes comuns de ação, a teoria do domínio se aplica. Então, para os delitos de dever, os delitos especiais, né? Não, por exemplo, peculato, funcionário público, não se aplica a teoria do domínio do fato. Para os crimes omissivos, não se aplica a teoria do domínio do fato, mas a teoria da infração de um dever. Tá? Isso é muito importante que a gente não confunda, né? Isso, a teoria do domínio do fato é uma teoria que não é uma teoria total, que se abrange, que se aplica para todos os crimes, mas ela só se aplica para os delitos comuns de ação. Tá? A teoria do domínio do fato, né? E a gente vai aprofundar bem pouquinho, mas um pouquinho sobre ela. O autor, a autoria pode se dar em 3 modalidades, isso aqui é importante, tá? Pode se dar pelo domínio da ação, pode se dar pelo domínio da vontade e pode se dar pelo domínio funcional do fato, tá? Vamos lá. Domínio da ação. Domínio da ação é a autoria como realização do tipo, tá? Então, aquela pessoa que tem o domínio da efetiva ação
a sua efetivação. Então, o agente que vai lá, pega uma faca e desfere facadas no peito de outro, ele está dominando a ação, ele é o autor desse crime, ele tem o domínio do fato dessa ação. Tá? A ideia de domínio da ação, ela se aplica para grande parte, a maioria absoluta dos crimes comuns de ação, utiliza-se essa ideia de domínio da ação. Tá? É a autoria como realização do tipo. Segunda modalidade é o domínio da vontade. Então, aqui o agente se vale de terceiro como um instrumento, né, para a prática do delito. Então, é alguém que usa outra pessoa como instrumento para a prática do delito. E esse instrumento pode se dar por meio de coação, ou seja, eu ameaço, ou você vai lá na loja e traz não sei o que, ou eu te mato, então, ou mato tua filha, ou mato teu filho, tua esposa, teu esposo, né? Então, mediante coação, mediante erro, né? Então o cara pede lá para um mototáxi levar um pacote de um lugar para outro, né? Então, mas nesse pacote aqui tem droga ali dentro. Então, o agente que realiza a ação, né, que realiza o verbo transportar, né, ele está em uma situação de erro, de ignorância. Né? Então, ele está sendo instrumentalizado pelo cara que pediu para ele levar. Então, há um domínio da vontade. Então, essa pessoa está sendo instrumentalizada. E também existe domínio da vontade por meio da coação, domínio da vontade por meio do erro, e agora também tem o domínio da vontade. Esse aqui é importante, que é o mais famosinho deles, é o domínio da vontade no âmbito de aparatos organizados de poder. Né? Tem muita gente que achava que a teoria do domínio do fato era só para esses casos, no âmbito de aparatos organizados de poder. Tá? Então, é aqueles casos em que a pessoa determina, por exemplo, que a prática de um crime seja, imagine lá numa organização, uma facção criminosa, né, estruturada piramidalmente, né, então o topo lá, o chefão da facção manda que seja assassinada determinada pessoa, tá? Então, essa pessoa vai lá, o executor vai lá e cumpre essa ordem, tá? Então, considera-se, através da teoria do domínio do fato, que quem mandou realizar a ação, ele está num aparato organizado de poder tão forte que ele é como se ele estivesse instrumentalizando, como se o executor fosse uma longa manos dele. Tá? Então esse cara que manda, que normalmente o mandante do crime, né, normalmente ele vai ser partícipe, porque ele contribui mediante uma ordem, uma instigação. Né? Mas quando há um aparato organizado do poder, essa pessoa que manda, ela é considerada como autor principal, né, que ao determinar esse fato. Mas, professor, quando que a gente tem um aparato organizado de poder? Tá? Tem alguns requisitos. Primeiro, esse aparato tem que ser estruturado verticalmente. Então, tem que ser uma estrutura vertical, hierarquizada, em que tem o cara que está lá no topo da pirâmide e tem a base da pirâmide. Tá? Então, primeiro requisito, estruturar aparato organizado verticalmente estruturado. Tá? O segundo requisito, e esse é um requisito bem polêmico, né, mas que é adotado pelo professor Roxin, que propugnou essa teoria, esse aparato organizado do poder tem que estar dissociado do direito. Tá? Então tem que ser uma organização criminosa, uma organização que está fora do direito. Tá? Então aqui entra a discussão se é possível aplicar a teoria do aparato organizado do poder no âmbito empresarial. O professor Roxin diz que não, porque a empresa faz parte do direito, ela foi criada do âmbito do direito, então ela não estaria dissociada do direito. Mas existem outros autores que falam que é possível aplicar a teoria do domínio do fato para aparato organizado do poder no âmbito empresarial, porque a dissociação do direito não é um requisito necessário. Então esse é o requisito mais polêmico dessa configuração. E o terceiro requisito é que os executores da ordem, aquele que realiza ao fim e ao cabo o verbo do tipo, eles têm que ser fungíveis. Tá? O que é um executor fungível? Não importa se é o fulano A, o fulano B, o fulano C que vai cumprir a ordem para matar a ordem lá do chefão do tráfico, tá? O chefão da facção. Não importa quem vai cumprir.
Tá? Eles são fungíveis. Se o A não quiser cumprir, não tem problema, que o B vai cumprir. Se o B não quiser cumprir, o C vai cumprir. Eles são fungíveis. Não há uma importância de quem é o cara que vai matar. Tá? Então, nesses casos, ou vai cumprir a ordem, nesses casos, os executores são fungíveis. Tá? Então, essas são as modalidades da teoria do domínio do fato por meio do domínio da vontade. A instrumentalização de terceiro por meio de coação, por meio de erro ou por meio ou praticado no âmbito de aparatos organizados do poder, tá? E por fim, para explicar a terceira modalidade da teoria do domínio do fato, de autoria no âmbito do domínio do fato, é o denominado domínio funcional do fato. Quando há mais de um agente, ele faz uma divisão funcional de tarefas, tá? Então, há uma divisão de tarefas entre um e outro. Um segura e outro dá facada, um segura, outro bate, um segura, outro estupra, né? Então, um entra na casa, outro fica cuidando. Então, veja que um entra dentro da casa, outro fica ali na janela para receber, né, do outro lado do muro para pegar a bicicleta, para pegar a televisão. Então, veja que há uma contribuição, duas pessoas agem, ou duas ou mais pessoas agem, né, como autores, mas eles agem em divisão funcional de tarefas, é o denominado domínio funcional do fato. Tá? Veja que, a partir dessas três perspectivas, a gente pode tirar as formas de autoria. Tá? Primeiro, autoria direta, né, que se dá no âmbito do domínio da ação, ou seja, o agente realiza pessoalmente a conduta criminosa. A autoria mediata, quando instrumentaliza outro, é os casos de domínio da vontade. Então, o autor mediato, né, utiliza terceiro como instrumento por erro, coação ou como instrumento em aparato organizado de poder. E terceiro é denominada coautoria ou autoria coletiva, em que há um domínio comum do fato mediante a divisão de tarefas, em que há uma decisão comum para o fato e a realização comum para o fato, do fato. Né? Então, há uma divisão funcional de tarefas. Essas são as três modalidades de autoria. Autoria direta, autoria imediata e coautoria. Tá? Vista as hipóteses de autoria, vamos agora para a participação. A participação é importante frisar que ela é sempre acessória, ela é sempre acessória ao principal. O principal é a autoria, participação é acessória. Tá? No Brasil, é importante a gente lembrar e fixar que adota-se a denominada teoria da acessoriedade limitada. Um nome estranho, esquisito, mas é importante. Por exemplo, na minha prova escrita do concurso promotor caiu. O que é a teoria da acessoriedade limitada? O que é a teoria, pergunto eu, o que é a teoria da acessoriedade limitada? A teoria da acessoriedade limitada diz que só pode haver participação, por isso acessória, né, quando o fato principal, ou seja, o fato do autor, for típico e antijurídico. Tá? Então tem que ter ação típica e antijurídica. Se houver ação típica e antijurídica, já é possível a acessoriedade, já é possível a participação. Então, se o autor principal for, por exemplo, um menor de 18 anos, um inimputável, né, por idade, né, o cara tem 16 anos, é possível a participação. Então, se alguém de 20 anos entrega uma arma para um cara de 16 anos matar outro, existe autoria, porque existe fato típico antijurídico, muito embora não exista a culpabilidade, e vai existir participação pelo cara que entregou a arma. Tá? Então exige que o fato seja típico antijurídico culpável. Essa denominada teoria da acessoriedade limitada. Então, como eu disse, a participação ela pode se dar em duas modalidades. É o que uso lá o professor Juarez Cirino. Tá? Primeira modalidade é a modalidade da instigação. O que é instigação? Instigação é a participação moral, é a participação moral auxiliando ou moldando a vontade do autor para a realização do fato. Tá? A instigação pode se dar por inúmeras formas: persuasão, pedido, presente, ameaça, promessa, recompensa, pagamento, até simples expressões de desejo. Então, o cara que contrata outro para matar alguém, ele está instigando, né? Está dando uma recompensa, está
persuadindo a pessoa a matar. Então essas são formas de instigação. A instigação, veja que ela é uma participação de natureza moral, tá? Meramente intelectual, né? Já a cumplicidade, que é outra forma de participação, nada mais é do que o auxílio material, tá? Um auxílio material, em geral de forma física ou técnica, como uma entrega de ferramenta, uma entrega da arma do crime, um mapeamento do local do crime, ou identificação, a realização de segurança para o autor, identificação do modelo, do local a ser subtraído. Então há um auxílio material. Esse é o denominada cumplicidade, auxílio material. É a segunda forma de participação. Tá? Então, participação pode se dar por instigação ou por auxílio material, que é a cumplicidade, ou instigação ou cumplicidade. Tá? Veja que é possível a existência de cadeias de participação. Então é possível a participação em cadeia. Um instiga outro, que auxilia outro, que instiga outro. É possível que se faça essa participação em cadeia. Tá bom, pessoal? Quando existe a participação e autoria, existe uma determinada uma técnica que se denomina comunicabilidade das circunstâncias. O que é essa comunicabilidade das circunstâncias? O artigo 30 diz o seguinte do Código Penal: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Tá? Então, quando há um concurso de agente, normalmente as circunstâncias pessoais elas não são comunicadas aos demais, ou seja, não se estende uma circunstância pessoal minha para o terceiro, salvo quando elas forem elementares do crime, ou seja, salvo que elas estejam lá previstas como elementares do tipo penal. Tá? Então, tratam-se de circunstâncias e condições de um caráter pessoal cuja presença pode agravar a pena, por exemplo, motivo fútil, reduzir a pena, menoridade ou excluir a pena. Então, se um agente é menor de 21 anos, entre 21 e 18, tem uma atenuante, que é a atenuante da menoridade. Tá? Se o cara tem 19 anos e pratica o crime com uma pessoa de 45, né, essa circunstância pessoal, ou seja, o cara ser menor, normalmente não se comunica. O outro de 45 não vai ter a pena diminuída, salvo se tiver prevista no tipo penal. Tá? Então, salvo se for com circunstância ou condição elementar do crime. Por exemplo, a funcionário público. Funcionário público é um elementar do tipo de peculato. Tá? Então, se alguém se apropria com um extraneu, a pessoa fora, é o nome técnico, ou latinório, para quem não faz parte da administração, se um cara que é funcionário público vai com um amigo dele que não é funcionário público, entram na repartição e levam o bem, né, eles dois vão praticar o crime de peculato, porque houve uma comunicação dessa circunstância elementar do funcionário público, porque ela é elementar do crime, ela está prevista no tipo penal. Tá? Beleza, pessoal? Então, basicamente, também brevemente, essa é a explicação da autoria e participação, né, de uma forma simples e explicada. Eu espero, não dava para aprofundar, tem teorias, tem livros super complexos, a teoria, o Tater-Schaff, a autoria e domínio do fato, né? É um livro do Roxin muito famoso, ele tem um catatal gigantesco, então é um tema super complexo, mas aqui eu tentei explicar de uma forma mais simples para introduzir em nível de graduação para os alunos de graduação, né, a compreensão da autoria, do tema da autoria e participação, que é um tema bem importante. Tá bom? Um abraço a todos e até